Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Me gustaría hoy meditar com ustedes acerca del Salmo número 11, el Salmo de David. David, que foi homem que enfrentou muitas batalhas em la vida. Homem que teve muitos adversários. Pero foi homem de fé. Homem que sempre puso em Deus sua confiança e nunca se deixou abatir delante de los problemas. Nunca perdeu sua confiança em Deus. Estuvo delante de problemas muito grandes, muito difíceis. E quando isso este salmo, não? Ele hizo este salmo expressando sua confiança em Deus, porque Deus lo havia librado de grandes inimigos. E aqui ele começa o salmo dizendo: "En el Senhor he confiado. Como decís a minha alma, que escape ao monte qual ave." Sabe, David, como todos os reis, não, tinha seus conselheiros. E seus conselheiros, vendo que a situação era uma situação muito crítica, que os inimigos eram fortes, que o problema parecia ser tão grande, que aconselharam a David que o melhor era que ele se fuera para refugiar-se em las montanhas. Pero David não aceitou esta situação porque era um homem de fé e vivia por sua fé. E jamais retrocedia delante de las dificuldades da vida. Isso é muito importante, porque não podemos ter fé quando todo está favorável, quando todo está bem, quando não há problemas, quando não há lutas. Não. São em los momentos difíceis, los momentos de angústias, de aflições, que mais necessitamos confiar em Deus. Mais necessitamos aferrar-nos, apegar-nos a Ele. David sabia que havia um refúgio mais seguro que as montanhas do deserto. Ele sabia que Deus era seu refúgio. Deus era a fortaleza de sua vida e ele se abrigou em Deus. Ele sabia que podia confiar no Senhor. E porque confiou, Deus lhe bendijo, Deus lhe deu a vitória sobre todos seus inimigos. E aqui nós outros encontramos uma enseñança muito importante, porque temos que ter cuidado com os conselhos, com as palavras insensatas que escutamos de pessoas incrédulas. Pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, porque vivimos em um mundo cercado de pessoas negativas, pessoas que só estão mirando para as circunstâncias, mirando para o tamanho de los problemas. E se nós outros nos deixamos influenciar por as palavras que escutamos neste mundo, acabaremos tomando decisões equivocadas e acabaremos fracassando em la hora de las lutas, em la hora de las aflicções de la vida. Há muitas pessoas, Alberto, que neste momento se encontram muito angustiadas,
Há muitas pessoas que han tenido muitos fracassos em la vida, han sido vencidas por los problemas, porque um dia estiveram entre dois pensamentos, entre duas vozes, a voz de Deus e a voz deste mundo. A palavra de Deus, a palavra de la fé e a palavra deste mundo, de los incrédulos, de aqueles que não têm nenhuma relação com Deus. E muitos, desafortunadamente, tomaram a decisão equivocada de seguir a los conselhos de aqueles que não conheciam a Deus e acabaram fracassando e hoje estão hundidos em la depressão. Hoje vivem chorando, hoje vivem lamentando-se por los rincones de sua casa. Há pessoas que não se sentem felizes, não têm paz em el coração, porque um dia abandonaram a fé, deixaram os caminhos de Deus, han retrocedido. Quando a palavra de Deus disse que el justo, por sua fé, viverá. Se retroceder, não agradará a minha alma. Nós outros não podemos retroceder jamais. Aunque enfrentemos grandes batalhas, grandes problemas, pero Deus está por cima de todo. Deus é o Todo-Poderoso e Ele tem a solução para cada um de nossos problemas. Definitivamente, obispo, Dios es la solución, Él es la salvación y es la respuesta. Lo que ocurre que el ser humano, pues muchas veces se equivoca y se equivoca en la voz que decide escuchar. Nosotros deberíamos estar apenas enfocados en su palabra, en la palabra de Dios, ¿no? Porque ella es luz y lámpara para nuestros caminos. Cuando nosotros vivimos por la fe, somos salvos. Cuando vivimos por la fe, obtenemos justicia, obtenemos respuestas. Pero como decíamos, obispo, el ser humano suele escuchar otras voces. Parece como que confía más en el ser humano, en la gente que le rodea, inclusive en el campo de influencia en el que se mueve, que la propia palabra de Dios. Y escucha a gente que no tiene nada que dar, que no tiene nada que proporcionar, que no tiene nada que ofrecer. Personas que aconsejan malamente, que enseñan incluso soluciones que conducen a fracasos, a errores, y es a raíz de esto que mucha gente termina perdiendo la familia, la salud, la economía, la paz, el gozo, la alegría, cuando todo lo que tenemos que hacer es vivir por la fe. Y vivir por la fe requiere creer. Creer no a nuestra manera, no a nuestro antojo, sino creer en Dios y en Dios como está escrito, lo cual nos proporcionará vida y paz. Sí, es muy importante que todos compreendam que viver por fé é um mirar hacia adelante, é um mirar hacia a conquista. A fé, Alberto, exige imaginação. A pessoa já tem que ver-se vitoriosa. Aunque delante de los ojos físicos, ela só está vendo problemas, pero ela tem que ver aquele problema vencido. Hasta recuerdo a hora do testemunho, ¿no?, de la senhora que falou estes dias com nós outros, hasta foi entrevistada em la televisão. Ela tinha 2 filhos que estavam em bandas latinas, 2 filhos que eram considerados por la família, por todos, como na bala perdida. Não lhe faltavam conselhos para desistir. Pero ela, quando escutou a palavra de Deus, ela creu, ela se aferrou em esta palavra e ela lutou. Ela perseverou. Durante algum tempo, ela não viu nada. Ela não viu nenhum resultado. Parece que Deus não estava escutando sua oração. Pero fé é certeza
de lo que se espera, es convicção de lo que no se vê. Há coisas que nós outros não vemos, pero temos que crer que Deus está obrando, que o Espírito Santo está actuando. E esta madre, tão afligida, tão angustiada, esta madre que ha visto su hijo em uma cárcel, esta madre que escutou tantas palavras negativas para desistir, ela creyó, lutou, perseverou e hoje ela pode regozijar-se, porque ambos filhos estão completamente livres destas bandas latinas, são jovens que foram reinsertados à sociedade, hoje têm uma vida digna, limpa, completamente apartada da delinquência. Deus cambiou a vida destes jovens porque ela nunca desanimou, nunca desistiu, nunca retrocedeu em sua fé e Deus lhe deu esta grande vitória. Y cuando estaba luchando, obispo, por sus hijos, ella los visualizaba, es decir, humanamente hablando, los veía mal, porque era la realidad, era la percepción física, ¿no? del problema que había a sus hijos en las bandas, visitándolos en la cárcel, en la delincuencia, toda esa problemática que todos nosotros sabemos y que ha sido noticia en estas fechas. Pero la Biblia nos enseña que nuestra visión no tiene que ser la natural, nuestra visión tiene que ser la de la fe. Y la fe utiliza la imaginación, eso es certeza, eso es seguridad, eso es convicción en las cosas que esperamos y que no vemos. Y a los ojos de la fe, esta madre, una madre coraje, una madre luchadora, una madre valiente, perseverante, no veía a sus hijos como pandilleros, no los veía como delincuentes, sino los veía con amor, con ternura, pero también creyendo que el Todopoderoso podía transformarlos. Y tenemos la seguridad que ella se los imaginaba reinsertados, libres de las bandas, y es por eso que ha luchado, y es por eso que ha perseverado, porque Dios responde, obispo, pero Dios responde cuando hay fe, Dios responde cuando hay perseverancia, cuando hay insistencia, y estamos poniendo este caso como ejemplo, pero esta visualización por la fe la tenemos que aplicar a todas las áreas. El enfermo tiene que verse sano. Quien tiene un conflicto familiar tiene que visualizar ese conflicto resuelto y ver a su familia y creer que su familia pues será una familia feliz. Quien tiene problemas económicos o tiene un sueño tiene que visualizar ese problema económico resuelto o ver ese sueño financiero, ese proyecto en forma de empresa, de negocio, de emprendimiento realizado. Esa es la visión por la fe que nosotros perseguimos. Deus es un Deus justo, es un Deus fiel, un Deus que jamais desampara aqueles que nele confiam. Amiga minha, amigo meu, eu não conosco seu problema, eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando em la vida. Quizás hajam momentos que você pensa em tirar a toalha, você pensa em desistir. Quizás você já haja escutado muitas palavras para que você desista porque este problema é um caso perdido, este problema não tem solução. Você nunca verá seu filho livre das drogas, você nunca verá sua família, seu matrimônio restaurado. Esta enfermidade quizás seja uma enfermidade que para a ciência não tem cura. Pero Deus é o Deus de lo impossível. E todo lo que você necessita fazer é crer em Ele, confiar em Ele de todo seu coração, com todas suas forças, porque você verá os resultados. Hoje, você não pode ver nada,
com sus ojos físicos, pero usted puede ver con los ojos de la fe. E lo impossível se volverá possível em sua vida. Por isso, me gostaria aqui invitar-lhe, se você se encontra abatido, cansado, desanimado, sem forças para lutar, se você já está cansado de escutar malos conselhos, procure enfocar-se em las promessas de Deus. Siga os exemplos de los héroes de la fé. A mim me gusta muitíssimo a história de Davi, me encanta, porque Davi foi um guerreiro. Davi foi um homem que não era perfeito, que se equivocou muitas vezes, mas sempre tuvo sua fé em Deus, sempre mantuvo sua confiança em Deus, nunca desistiu da batalha, nunca se rendiu. E por isso Deus foi com ele e lhe deu a vitória em todas as batalhas que ele tuvo em la vida, assim como Deus também lhe dará a vitória. E se você quer nossa ajuda em oração, venga a unir sua fé a la nossa. Estaremos este próximo viernes, às 8 da tarde, aqui no Centro de Ajuda Cristiano, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação de Atocha, Renfe, clamando a Deus em seu favor, clamando a Deus para sua liberação espiritual, para que você se livre deste problema que tanto lhe agobia, que tanto lhe aflige, tanto lhe hace sofrer. Será um viernes de liberação espiritual. Às 8 da tarde estaremos aqui com 12 pastores, 12 apóstolos, ajudando-nos em oração, fazendo a oração de imposição de manos, para repreender todo o mal que esteja atuando em sua vida e você seja completamente livre. Este viernes às 8 da tarde. Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. Venga unir sua fé a la nossa. Vamos a lutar para que você também pueda receber a vitória de Deus para sua vida. Le esperamos. E se este mensagem lhe ha ajudado, lhe ha fortalecido, comparta com seus amigos e familiares para que eles também recebam a palavra de Deus. Amanhã regressaremos aqui com todos ustedes. Hasta amanhã, que estén bem.